Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao culto da Igreja Presbiteriana de Tambaú, esta comunidade de corações amigos e de braços abertos que recebe você, sua família e amigos com muita alegria. Sempre é uma satisfação ter aqui você conosco. Nesta ocasião, de modo muito especial, quando nós estaremos concluindo a série de mensagens Descomplique, a felicidade de uma vida simples. Nesta ocasião, vamos falar sobre, afinal de contas, o que é felicidade e como encontrá-la, como buscá-la de maneira correta, da forma como Deus quer nos conceder. Você vai ver, na exposição da palavra, que tudo isso está condensado nas bem-aventuranças, a maneira como Jesus inicia o Sermão da Montanha. Que Deus possa lhe abençoar, aprenda muito, aprenda a palavra de Deus, porque é nela que nós encontramos o caminho da verdadeira felicidade. Bom culto, Deus te abençoe. Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor a todos. Amém. Que bom estar juntos novamente, neste último domingo do mês de janeiro, e poder ter cada um dos irmãos aqui, cada um daqueles que costumeiramente está aqui conosco por serem membros e congregados da igreja, mas também aqueles que estão vindo pela primeira vez, são nossos convidados especiais. Sejam muito bem-vindos e que Deus realmente os abençoe. Você está vendo aí na imagem de um lado e do outro da plataforma o cartaz de um filme que foi lançado alguns anos atrás e que tem como título A Procura da Felicidade. É possível que você já tenha assistido, alguns aqui já assistiram. Eu assisti de novo ontem à noite, juntamente com Séfora e com os meninos, para de alguma forma relembrar a linha condutora do filme com o qual eu gostaria de iniciar essa mensagem. Essa mensagem faz parte de uma série de mensagens que foram pregadas no mês de janeiro aqui na igreja de Tambaú, sempre aos domingos à noite. Aqueles que estão acompanhando devem recordar que nós estamos falando sobre como descomplicar a vida e ter a felicidade de uma vida mais simples. Entendemos, a equipe pastoral, que no começo de um ano, com tantas demandas, tantas nuvens negras diante de nós e, consequentemente, tanto apelo a que nos esforcemos mais, façamos mais, coloquemos mais alvos, mais objetivos, é muito fácil confundir tudo isso com a verdadeira vida, com a verdadeira felicidade, e aí nos acumularmos de propósitos e decisões, fazendo a vida algo muito complicado. Por isso nós decidimos falar sobre como descomplicar a vida e ter a felicidade de uma vida mais simples. Por isso, no primeiro domingo, falamos sobre como descomplicar o seu relacionamento com Deus, por meio de Jesus Cristo, o único caminho, a única verdade e a única vida. O pastor Vandir pregou naquela ocasião sobre como você viver uma vida sem superficialidades religiosas, sem legalismos religiosos e sem ritualismos religiosos, sendo muito simples no amar a Deus acima de todas as coisas por intermédio de Jesus Cristo, que é quem nos apresenta o Pai. No segundo domingo eu falei sobre como descomplicar os seus relacionamentos interpessoais, porque afinal de contas, quando nós estamos com a nossa vida ajustada com Deus, imediatamente nós também ajustamos a nossa vida com os nossos semelhantes. Por isso que a Bíblia fala que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Descobrimos então que é muito simples, não é fácil, mas é simples. Basta dar ao outro aquilo que a gente quer receber. Basta fazer ao outro aquilo que a gente quer que seja conosco feito. Essa é a regra áurea, é a simplicidade do amar ao próximo como a si mesmo. Depois o pastor Vandir falou sobre, ou melhor, eu falei sobre a descomplicação da nossa agenda. Como descomplicar a agenda? Como fazer com que a nossa agenda, mesmo cheia de compromissos que todos nós temos, esteja aberta prioritariamente para a agenda de Deus, daquilo que Deus quer que tenhamos prioridade. E descobrimos que isso é uma atitude para com a vida, uma atitude de aproveitar as oportunidades que Deus abre para nós. E no último domingo o pastor Vandir falou também sobre como descomplicar as nossas decisões, para que elas possam revelar essa simplicidade com Deus. É um desafio, sabe, irmãos? Não é fácil,
Talvez a gente precise refletir sobre isso várias vezes. Inclusive aí no seu Enfoco tem o link de todas essas mensagens que você pode rever. Elas estão disponibilizadas para você na internet. Você pode ir lá e acessar cada uma dessas 4 últimas mensagens. E como nós tínhamos como tema do mês, desse primeiro mês do ano, descomplicar para ter a felicidade de uma vida simples, nada mais natural que nós venhamos a falar nesta ocasião do que é que realmente significa essa felicidade. E aí eu chamo a sua atenção justamente para esta procura da felicidade. Nós vamos hoje nos basear num texto da palavra de Deus que eu convido que você abra ou acompanhe aí na leitura da palavra, que se encontra em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, Evangelho de Mateus capítulo 5. Se você tiver o costume de ler a Bíblia, você já descobriu que este é o início do Sermão da Montanha, do famoso Sermão da Montanha, o mais conhecido sermão proferido por Jesus. E lá começa de uma maneira muito clara, falando da felicidade de acordo com Deus, ou da felicidade segundo Deus. Veja o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, do verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Curva a sua cabeça, vamos falar com o Pai. Eu sei que você não está aqui, não gastou esta noite de domingo para ouvir um homem fazendo comentários sobre a Bíblia, sobre aquilo que ele acha da Bíblia ou de esse tema ou deste tema. Eu tenho certeza que o seu desejo, talvez até mesmo não completamente consciente, é que nesta ocasião Deus fale ao seu coração, o Criador se comunique com você e fale à sua alma por intermédio da pregação da palavra. Então eu vou pedir que você curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Vou pedir aos nossos irmãos diáconos que encaminhem as pessoas que estão chegando rapidamente a sentarem-se e por gentileza, ajudem a que não haja movimentação no momento da mensagem. Então, curva a sua cabeça, vamos orar juntos e pedir a Deus que nos abençoe, tá bom? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, criaturas muito pequenas diante de Ti, mas criaturas muito amadas, feitas à Tua imagem e semelhança, feitas para que toda a criação pudesse ver em nós a Tua glória, ver no ser humano que nós somos, mulheres e homens, feitos à Tua imagem como expressão do Teu poder, do Teu amor, da Tua graça, da Tua bondade. Somos criaturas pequenas, porém muito amadas, mesmo porque também somos, além de pequenas, pecadores. Caímos em pecado, Pai, e esta imagem Tua em nós encontra-se desfigurada, e por isso muitas vezes, ao invés de beleza, nós expressamos feiura espiritual, ao invés de santidade, pecado.
ao invés de poder, fraqueza, ao invés de amor, ódio. Nós nos arrependemos, ó Pai, quando o Teu Filho Jesus nos revelou estas verdades, que nós éramos feitos à Tua imagem e semelhança, mas ao mesmo tempo que tínhamos caído em pecado. E desde então, ó Pai, quando Ele se revelou como a solução para essa impossibilidade de termos comunhão contigo, sendo o que nós somos, nós começamos a Te adorar e a Te bendizer, a Te conhecer e a Te servir. E aqui nós estamos numa noite de culto, que é para Ti, para a Tua glória, para o Teu serviço. E por isso, nesta hora em que nós queremos ouvir a Tua voz, já que Te louvamos e Te bendizemos, já que lemos a Tua palavra e falamos contigo em oração, por favor, ó Pai, por misericórdia Teu Filho Jesus, e pelos méritos do que Ele fez na cruz por nós, morrendo em nosso lugar, nós Te pedimos, fala conosco, Senhor, fala mesmo, Pai. Nesse início de ano, é possível que aqui no nosso meio, e também aqueles que estão nos assistindo pela internet, pela televisão, haja corações aflitos, desejosos, mas ao mesmo tempo frustrados, por não conseguirem ser felizes, ó Pai. E muitas vezes nós mesmos, ó Pai, nos encontramos experimentando tudo, menos a felicidade. Por isso, ó Deus, fala ao nosso coração e nos apresenta aquilo que Tu entendes ser a felicidade do homem, aquilo que Tu propões para que sejamos felizes, de modo que nenhum de nós saia deste lugar sem ter ouvido a Tua voz, sem ter entendido e compreendido, sem ter sido atraído pelo Teu Evangelho para a felicidade que o Senhor nos dá, que nos garante em Cristo. Pois é em nome dEle que nós Te oramos e nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o filme A Procura da Felicidade começa com uma música muito suave, tocada ao piano, e meio que de maneira discreta, um texto em inglês que vai passando diante do olhar dos que estão assistindo. E é possível ver no meio das palavras em inglês uma expressão em inglês que faz parte da Constituição dos Estados Unidos da América, como foi promulgada. É uma expressão que tem exatamente esta tradução que você está vendo aí, a procura da felicidade. Ela se encontra junto com outros dois direitos que os constitucionalistas americanos entenderam que eram direitos inalienáveis. Aquilo que qualquer ser humano criado à semelhança de Deus teria por direito, e eles queriam garantir naquele país que eles estavam organizando de maneira constitucional, que era não apenas a procura da felicidade, mas também a vida e a liberdade. Vida, liberdade e procura da felicidade são o tripé de direitos que qualquer pessoa, segundo a Constituição americana, deveria ter como algo inalienável, como algo que ninguém tem o direito de roubar. De modo que quando o filme começa com uma música suave, tocada ao piano, e aquele texto está passando, há um terrível contraste com as próximas imagens que você assiste. Porque aquilo que está escrito no papel é diametralmente oposto àquelas primeiras cenas que o protagonista da história, um homem chamado Chris Gardner, que é vivenciado por aquele ator Will Smith, está vivenciando ali. A época é uma época difícil. Quem na época lembra que era o início dos anos 80, especificamente o ano de 1981, a grande crise econômica havia se abatido pelo mundo inteiro e particularmente nos Estados Unidos da América, em pleno governo Ronald Reagan. E naquela ocasião havia desemprego, os salários tinham diminuído e aquilo que a Constituição garantia estava longe de estar realmente acontecendo. Ele então começa a descrever aquele homem como um homem destemido, batalhador, perseverante, empreendedor. Ele, por exemplo, pegou todas as economias que tinha, juntamente com a esposa, que é uma pessoa que trabalha numa lavanderia,
e resolve comprar um equipamento recém-lançado, uma espécie de scanner de densimetria óssea, que substituiria raio-x, e ele vai passando de consultório em consultório, tentando vender aquilo, mas ao mesmo tempo que aquele homem é destemido, determinado, perseverante, incansável, andando de ônibus, a pé, para cima e para baixo, com as contas chegando, o carro sendo guinchado, aquele homem está longe de conseguir os seus objetivos. Ele é um desgraçado, literalmente falando, no sentido mais próprio da palavra, porque nada dá certo dele. Os ventos de ventura, de graça, de sorte, de bem-aventurança estão longe de soprar a favor dele. Todos sopram ao contrário. Todos sopram ao contrário. A situação vai piorando à medida que o filme vai acontecendo e você vai misturando os sentimentos de pena daquele sujeito, ao mesmo tempo de admiração, porque ele é do tipo daquele samba antigo, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, mas nada, absolutamente nada dá certo, até que ele, em determinado momento, fazendo eco ao texto da Constituição, faz uma reflexão dita em voz alta, dizendo assim: eu sei que é direito meu ser feliz, mas talvez a felicidade seja algo que só se busca e nunca se encontra. Talvez a felicidade seja algo que só se busca e nunca se encontra. Veja o espírito, o humor, a motivação completamente destruída que aquele homem tem, quando entende que, na sua desilusão, ele é um fracassado justamente na tentativa mais básica de buscar a felicidade, que é dar sustento para a família, o que acaba provocando que ele seja abandonado pela mulher que não aguenta aquela pressão, e fica com a responsabilidade de manter o filho pequeno, que ele vai carregando pela mão, cruzando a cidade de São Francisco, de um lado e do outro, tentando sobreviver. Eu não vou contar toda a história do filme, já cheguei quase na metade, mas o fato é que ele chega ao extremo de dormir num banheiro público, porque já não tinha dinheiro sequer de pagar um aluguel ou uma diária de hotel. Faz tudo de maneira extremamente sacrificial e acaba nos dando a oportunidade, ao falar sobre este filme, nesta ocasião, de tentar resumir em duas simples questões o dilema que aquele homem viveu. É uma história real, baseada numa situação real, que nos leva a perguntar duas coisas. Primeiro, o que afinal é essa tal de felicidade? O que afinal é essa tal de felicidade? A felicidade que é direito de todos nós buscarmos, que aquele homem buscava e nunca encontrava, e que o fazia pensar assim: afinal, o que é essa tal felicidade? E como consequência disso, perguntar-se também: e como é que eu faço para encontrá-la? Que felicidade é essa? E como é que eu faço para encontrá-la? Eu sei que é possível, irmãos, que haja pessoas aqui que estão me assistindo pela internet, pela TV, ou que estão sentadas aqui, me dando a sua honrosa atenção, que estejam longe de se inquietar neste momento presente com essas duas questões. Porque talvez possam dizer, se eu lhes desse a oportunidade, de pé e diante de todos aqui, que a sua própria vida está ótima, que de fato essas pessoas estão vivendo um momento muito feliz da vida, porque talvez não estão enfrentando problema de saúde nenhum, estão com suas finanças devidamente equacionadas, estão com seus relacionamentos pessoais equilibrados e harmônicos, e tudo está fluindo para essas pessoas. Mas é possível também que em outro momento do passado, e espero eu não, mas talvez em um momento no futuro, você se encontre
num piscar de olhos, numa situação como aquele homem se encontrou. Porque é possível que existam também pessoas aqui que estão exatamente assim, quando algum tempo atrás estavam numa maré muito boa na vida. Será que a felicidade está em estar bem, com os ventos favoráveis, saúde plena, relacionamentos ajustados, finanças equilibradas e todas as coisas dando certo para você? Será que infelicidade é sinônimo de quando tudo está dando errado, quando você está doente, quando você está com contas a pagar e sem dinheiro para saldar seus compromissos, ou eventualmente quando tudo está dando errado na sua vida? Para Chris Gardner, a ideia era que todas as pessoas que estavam ali eram muito mais felizes do que ele. Ele seria o mais infeliz dos homens. Sabe, irmãos, receitas, fórmulas, definições e propostas de felicidade não faltam. Você vai olhar agora uma imagem que vai ser projetada da capa de uma revista chamada Galileu. Por gentileza. Nessa capa, que foi em 2010, alguns psicólogos de uma corrente da psicologia chamada psicologia positiva e outros teóricos, obrigado, resolveram escrever alguns artigos sobre quanto custa a felicidade. É o título da capa que você está vendo. E eles chegaram a algumas conclusões. E nestas conclusões eles chegaram à conclusão de que felicidade não tem necessariamente uma relação com aquilo que as pessoas normalmente consideram que as fazem feliz. Inclusive, no subtítulo dessa revista, é dito assim, que a fórmula a que eles chegaram não tem nada a ver com a autoajuda, é realmente ciência. Eles dizem que novas pesquisas mostram que nosso cérebro se engana. Pode passar agora, querida, por gentileza. Que novas pesquisas mostram que o nosso cérebro se engana ao desejar o carro ou a viagem dos sonhos, pois existe uma diferença muito grande naquilo que nós consideramos felicidade e aquilo que realmente é felicidade. O que explica, possivelmente na sua e na minha experiência, algumas sensações que nós temos de vez em quando, que é desejar muito conseguir algo, e quando conseguimos, ficarmos assim com aquela cara de tacho, dizendo assim, e agora? O cheirinho do carro novo já passou, um modelo mais novo cruzou com você, e aquele modelo que você escolheu já não é o mais bonito. Você já teve a sensação de um carro ser lançado e você diz, rapaz, esse é o carro. E aí você vai e compra e descobre 2 meses depois que lançaram um outro modelo e você diz assim, que carrinho esse eu tenho, hein? Você já imaginou aqui nesse boom imobiliário dos últimos anos, de uma propaganda de um excelente condomínio, com tudo incluído, e você vendeu o que tinha, se endividou com o que não podia, apertou a mulher e os meninos para não gastarem nada no cartão e compra aquele imóvel, até que você um dia chega naquela varanda, olha ao seu redor e dá aquela sensação de, e agora? Vamos então mobiliar. E aí você resolve mobiliar a casa toda e faz aquele projeto e coloca tudo dentro. Quando você um belo dia manda limpar tudo e você liga todas as luzes, todos aqueles efeitos da casa, você olha dentro da casa e diz assim, e agora? E aí alguém diz assim, desopile um pouco, saia do seu ambiente e você então vê aquele cruzeiro, e você diz assim, eu vou naquele cruzeiro, e você faz as contas, depois descobre que o dólar aumentou, mas tudo bem, já estou nessa mesmo, vou-me embora, e você vai no cruzeiro, e o primeiro dia você vai para todos os shows, você come toda a comida, que é servida 24 horas, você fica deste tamanho, e no final você diz assim, e agora? Vai ter sempre um e agora, porque aquilo que eu percebo como felicidade, não é necessariamente felicidade quando eu alcanço. A fórmula que eles chegaram é essa daí.
Veja como é tola. Eles dizem que fórmula da felicidade, que você não está conseguindo talvez enxergar direitinho, é igual a genética, que corresponde a 50%. Ou seja, você tem a metade de possibilidade de ser um sujeito infeliz. Metade daqui é infeliz, metade dali é feliz. Você está do lado certo? Porque se não está, você já está mal das pernas. Eles dizem então que felicidade é metade genética, metade condições como idade, significando que quanto mais, menos, possivelmente, sexo, e eu não estou falando que é mais ou menos, mas se você talvez seja homem ou mulher, não sei, talvez faça uma diferença, eu não sei exatamente os detalhes, talvez estado civil e moradia, isso corresponde a apenas 10%, mas veja, algumas dessas coisas são exatamente aquelas que nós colocamos nosso maior empenho a ter, mas elas correspondem a apenas 10% segundo essa fórmula, e o restante, os 40%, são atividades, que dizem para você, dentro daquilo que a gente chama de indústria do bem-estar, que se você se exercitar muito, que você fizer cursos ou viajar, você tem 40% de possibilidade de ser feliz. Essa é uma fórmula da felicidade. Existem outras tantas. Talvez cada religião diga para você uma forma de ser feliz. Por exemplo, o budismo. O budismo diz que você é feliz tanto quanto você anular no seu coração todo desejo. É mais ou menos uma medida preventiva. Não deseje, porque o desejo produz frustração. Logo, se você se frustra, você é infeliz. Então é melhor não desejar. É mais ou menos aquela situação do sujeito diz assim: rapaz, eu não vou nem imaginar, porque possivelmente não vai dar, e se não der eu não quero nem sofrer. É o sujeito que renuncia por antecedência a qualquer possibilidade de ser feliz. O budismo ensina isso. Mas há outras religiões, algumas delas muito normativas, que dizem: não, você é o autor da sua felicidade, e portanto você deve fazer isso, isso e isso. Aí as fórmulas são inumeráveis, incontáveis. Se você fizer isso, você é feliz. Se você não fizer isso, você é feliz, e assim por diante. O problema é que você encontra pessoas que fazem tudo certinho e não são felizes. E outras que fazem tudo errado e são felizes. Ou supõe-se que são, porque aparentemente são felizes. Nas épocas, ou numa época de grande exposição em mídias sociais, você nunca teve a sensação de que os outros são sempre mais felizes? Afinal de contas, o sujeito não posta, não faz check-in no espetinho do Zé, que talvez seja o lugar onde ele come de segunda a sexta, mas no sábado, quando ele passa naquele restaurante, ele faz o check-in para que todo mundo veja que ele é um sujeito feliz. Olha, ele está em restaurante e tal. Possivelmente ele não mostra o melhor ângulo, ou melhor, o pior, ou o ângulo realista da sua vida. Ele sempre vai vender uma imagem. Por quê? Porque talvez a ideia é que se os outros acharem que eu sou feliz, eu serei feliz, porque os outros acham que eu sou feliz. Veja então como há tanta loucura nessa questão da felicidade. Não é à toa que o protagonista do filme chega à conclusão de que talvez mesmo, essa tal da felicidade é alguma coisa impossível de ser alcançada. Não, irmãos, não é. A Bíblia tem, o nosso Criador tem uma proposta que não tem absolutamente nada a ver com o ter, com o fazer, com o possuir, com o conseguir, com sucesso, fama, dinheiro ou poder. Pelo contrário, é aquilo que John Stott, quando faz a exposição desse trecho que nós acabamos de ler, chama-se de contracultura cristã. O reverso daquilo que o mundo considera felicidade. Vamos ao texto. Volte a Mateus capítulo 5. É lá que se encontra essa fórmula da felicidade segundo a Bíblia. O texto diz que Jesus estava rodeado de multidões quando ele subiu ao monte, chamado Monte das Bem-aventuranças, a partir de então.
E lá ele se assentou e aproximaram-se naturalmente ao redor dele, veja aí, os seus discípulos. De modo que ele tinha duas audiências. Aquela mais de longe, que era a grande multidão que estava ali naquela colina do monte. E os mais próximos que estavam em cima do monte, que o rodearam, e é para estes os discípulos que ele ensina. E aqui já existe uma indicação muito clara de que aquilo que ele vai chamar de bem-aventurança ou felicidade não se destina necessariamente para grandes multidões, mas para pessoas que previamente estiverem dispostas a sentar aos pés de Jesus para ouvi-lo. Gente assim como você, por exemplo, que está aqui nessa noite. Gente que não faz parte daquela grande multidão, daquela manada humana, mas gente que em algum momento para e diz assim: peraí, deixa eu ouvir de quem entende o que é felicidade. É a estes discípulos que Jesus profere o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é considerado o melhor e o mais importante sermão de Jesus. E ele começa com aquelas 8 bem-aventuranças que estão descritas no texto que nós acabamos de ler. A palavra bem-aventurança é a palavra grega makarios, que significa mais do que feliz. Ela faz parte de uma série de palavras, que você vai ver agora projetada, que tem significados na Bíblia como palavras que significam felicidade, ou prazer, ou alguém abençoado, é o próximo. São 3 palavras, basicamente. No hebraico, a palavra esher, que é 27 vezes traduzida na Bíblia por abençoado. É interessante, na Bíblia, quando se fala de feliz no Antigo Testamento, usa-se a mesma palavra para abençoado. Tanto é que ela é traduzida 26 vezes, ou 27 vezes, como abençoado, e em 18 outras ocasiões ela é traduzida por feliz. O que nos dá a entender, então, que para o judeu, felicidade e ser abençoado são a mesma coisa. Desta mesma maneira, existe uma outra palavra que também é traduzida como felicidade, mas que muitas vezes é traduzida por prazer ou por desejo, que é a palavra shefet, que é traduzida 39 vezes em toda a Bíblia como algo que lhe dá prazer ou algo como lhe dá desejo. E finalmente a palavra que está aqui em Mateus 5 e que é repetida 8 vezes e que é traduzida pela expressão bem-aventurado, que é a palavra makarios. A palavra makarios é mais do que alguém que é feliz, é mais do que alguém que está contente, é mais do que alguém que está alegre, é alguém que está abençoado e por isso é mais do que feliz. Na Vulgata Latina, por exemplo, a palavra bem-aventurada é traduzida pela palavra beatitude, ou seja, algo que é vindo de Deus, portanto, algo que é Deus que garante. Perceba, portanto, que todas as 8 vezes que Jesus diz aqui, bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos. Essas 8 ocasiões, Jesus está dizendo que as pessoas mais abençoadas, mais felizes da terra são os que choram, os humildes de espírito, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os perseguidos. Agora, vamos e convenhamos, onde é que essas pessoas são consideradas felizes nos dias de hoje ou em qualquer outra época da história? Desde quando alguém que é manso, alguém que é humilde, alguém que chora, alguém que tem fome e sede de justiça, alguém que é misericordioso, pode ser considerado alguém feliz numa época, especialmente como a nossa, em que você tem que lutar pelo seu espaço, conquistar os seus desejos, buscar os seus horizontes, e que as pessoas que olham para você,
avaliam o seu nível de felicidade pelo que você tem, o carro que você anda, o apartamento onde você mora, a viagem que você faz, o restaurante que você frequenta. Desde quando essa lista poderia ser aplicada a nós? Sabe, irmãos, em época nenhuma essa lista pode ser aplicada a nós. Em época nenhuma essa lista pode ser aplicada a qualquer ser humano que não compreenda o que ela significa. Porque o que ela significa é o oposto daquilo que o homem entende ser felicidade, que a sociedade entende ser felicidade, que os seus amigos entendem ser felicidade, que a coluna social entende ser felicidade, que a lista dos homens mais ricos do mundo, que sai na revista Forbes, entende ser felicidade, que o currículo Lattes dos seus feitos acadêmicos entende ser felicidade. Nós estamos falando de uma verdadeira revolução na compreensão do que é ser felicidade. E há pelo menos 3 aspectos comuns nessas 8 bem-aventuranças. O primeiro aspecto é que elas dizem aquilo que nós não somos, ou não temos, ou não conseguimos fazer, que realmente revelam mais do que felicidade, revelam o quanto nós precisamos ser abençoados para ser felizes. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Se eu entendo que felicidade é sinônimo de ser abençoado por Deus, Jesus pega a lista das pessoas mais carentes, mais necessitadas, mais vulneráveis e fragilizadas na terra e diz: são essas as mais bem-aventuradas. Por quê? Porque quanto menos você tem, mais possibilidade você tem de ser abençoado por Deus. Porque, afinal de contas, o copo será tão cheio quanto vazio ele estiver. Porque o copo que já está cheio não é enchido por ninguém ou por nada, porque ele já está cheio. Daí porque quando ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, é porque quem é rico tem um problema que se chama autossuficiência. O que é autossuficiência, queridos? Senão a capacidade ilusória que nós temos, de que aquilo que nós temos nos basta e não precisaremos de mais nada, que nós bastamos a nós mesmos. Afinal de contas, quem é que pede ajuda quando está doente, quando está quebrado, quando está precisando, vulnerável e fragilizado? Quem tem consciência de que está precisando de ajuda. E se tem alguma coisa que certamente tira essa consciência, desensibiliza o homem, é a sensação falsa de que eu tenho o que eu preciso, de que eu posso fazer o que eu quero, que eu consigo e só basta querer, e se eu esforçar-me um pouco mais, o céu é um limite. Mas não é isso, queridos, que exatamente no dia a dia é dito para nós. Não é exatamente isso que é dito para nós. Você consegue, faça, chegue, seja ambicioso, busque, consiga, você pode. Isso vai enchendo o nosso coração de uma falsa sensação que nós nos bastamos. Você sabe que o veneno, que essa expressão de que é direito inalienável do ser humano, a vida, a liberdade e a busca pela felicidade, este veneno inoculou o personagem do filme. Eu não estou dizendo que a vida dele não era desgraçada. Eu estou dizendo que ele, diante da desgraça da vida, entendia que alguma coisa estava sendo roubada dele, que ele tinha direito e alguém estava tirando dele, que ele tinha direito àquilo e se ele não tinha conseguido até então é porque ele não era capaz. Mas, queridos, deixa eu dizer para vocês, felicidade não tem a ver com o que nós temos. Felicidade não tem a ver com o que nós fazemos. Felicidade não tem a ver com o que conseguimos, com o que compramos. Felicidade tem a ver com algo muito mais profundo. Tem a ver com aquilo que nós precisamos, dependemos e carecemos de Deus, para por isso ser bem-aventurados, por ser por Ele abençoados. Curioso, né? Mas quem é uma pessoa rica? Aquele que tem tudo
ou aquele que precisa de pouco? Quem é uma pessoa rica? Queridos, eu posso testemunhar para vocês, obviamente sem revelar nomes, que eu tenho tido a oportunidade, digo com toda sinceridade, de interagir com algumas das pessoas mais ricas, mais poderosas, mais famosas, que de repente uma pessoa como eu e você podemos chegar. Obviamente que eu nunca estive com Gisele Bündchen, nunca conversei com Zuckerberg, claro, isso aí estava fora de propósito. Mas algumas das pessoas desta sociedade chamada pessoense, de alguns outros lugares, eu já tive a oportunidade de estar diante delas, eu vou lhes dizer, elas não são mais felizes do que vocês. Elas podem comer onde quiserem. A gente aqui em João Pessoa, que numa bela sexta-feira diz assim: amor, vamos comer em Paris? E vai a Recife, pega um voo, se não tiver o seu próprio jatinho, e vai passar o final de semana em Paris. Mas eu lhes digo, eles não são mais felizes do que vocês. Porque eu ouvi pelo menos um dos filhos desses homens dizer assim: se eu pudesse eu matava meu pai, porque ele é a razão da minha infelicidade. Você gostaria de ter todo o dinheiro do mundo, de ser o homem mais rico da Paraíba, e ouvir um filho seu dizendo que se pudesse lhe mataria? Isso é felicidade? Pouco tempo atrás eu estava visitando um gabinete de um senador em Brasília, e passei com ele quase 2 horas conversando no gabinete, e ele dizia para mim: cada dia que eu saio de casa e venho aqui para o Congresso, eu me olho no espelho, literalmente ele disse assim, e digo assim: você é um desgraçado, fulano de tal, porque o que você vai fazer violenta tudo o que você disse na vida que era honesto e certo. Eu não estou dizendo que todo senador, todo político, eu não faço esse discurso de demonizá-los, mas aquele pessoalmente disse, e eu ouvi essas verdades. Sabe, os poderosos não são mais felizes do que vocês, porque são poderosos, porque têm mais, porque são mais famosos. Deem uma olhada no jornal. Algumas das figuras mais carimbadas que anos atrás estavam nas principais novelas, nos principais shows de humor, nos lugares mais conhecidos da rede de televisão mais conhecida do país, hoje estão no abrigo dos artistas no Rio de Janeiro, esquecidos e sofrendo uma depressão chamada depressão pós-fama, porque alguém que está acostumado a chegar e todo mundo abrir a porta, jogar os holofotes e querer uma entrevista ou uma foto ao lado, imagina o que significa para uma pessoa dessa quando de um dia para outro ela se torna um comum, que as pessoas não abrem a porta para ela, que não querem tirar foto com ela. Imagina as mulheres mais belas desse planeta, quando elas envelhecem, como todas envelhecem, bonitas e feias. E quando não há mais nenhuma cirurgia plástica, nenhum botox, nada, absolutamente nada, que sustente aquilo que elas foram, mas que o tempo comeu, porque de fato acaba. Elas não são mais felizes do que vocês. Porque a felicidade não está naquilo que a gente tem, faz ou pode, mas naquilo que a gente mais precisa diante de Deus e que só Deus pode dar. Quando a gente pregou nesses domingos sobre a felicidade de uma vida simples, ninguém estava aqui falando de voto de pobreza. Ninguém estava advogando mediocridade, ausência completa de um mínimo de ambição e desejo de crescimento, porque não é natural isso ao ser humano. Deus nos fez, de fato, coroa da criação, e é natural ao ser humano querer algo mais. Alguém já disse que o ser humano é um ser desejante. O problema não é o seu desejo, é o tamanho do seu desejo, a motivação do seu desejo, o objetivo do seu desejo. É aí que reza o perigo, aí que mora o perigo. E é nesse ponto quando a palavra de Deus diz,
numa oposição paradoxal completa ao padrão de felicidade daquela época, da nossa época e de qualquer época, o contrário do que as pessoas dizem ser felicidade. Ele diz: bem-aventurados são os humildes, humildes de espírito, aquelas pessoas que em outra tradução são chamados de pobres de espírito. A palavra pratus em grego significa aquele que é destituído de arrogância ou de orgulho. Alguns interpretaram pobreza de espírito porque em Lucas capítulo 6, que conta também essa história do Sermão da Montanha, não tem a expressão de espírito, que Jesus aqui estava priorizando ou fazendo uma opção preferencial pelos pobres, algo que na década de 60 e 70 foi muito conhecido pela teologia da libertação, quando alguns cristãos disseram que Jesus estava dizendo que a melhor coisa do mundo era ser pobre, porque ele sempre iria priorizar os pobres, mas não é de pobreza material, embora a pobreza material obviamente leva a uma atitude mais humilde com a vida. É natural, porque você está destituído do básico, do mínimo, mas não é de pobreza material que ele está falando aqui. Ele está falando de uma atitude de humildade, de reconhecimento de limitação, de vulnerabilidade, de fragilidade. É uma autopercepção do tamanho que você é. É alguém que jamais da sua boca poderia dizer aquela famosa carteirada. Você sabe com quem está falando? Porque literalmente a pessoa não se acha especial, ela é simplesmente um como outros tantos. Você conhece essas pessoas? Eu conheço algumas. Gente que é brilhante. Essa semana eu estava dando uma palestra na semana pedagógica do Mackenzie, e estavam ali 1.200 professores, e para mim foi um privilégio muito grande, irmãos. Eu não tenho vida acadêmica. Meu currículo Lattes, se você entrar, é muito pequeno em relação àqueles pesquisadores. E havia um ali que estava, e que era nada mais, nada menos do que talvez a maior autoridade sobre o tema que eu estava falando. Eu estava falando sobre afetividade no processo ensino-aprendizagem. Olha que ousadia, me deram o tema, eu resolvi fazer. Sabe aquela bênção da ignorância? Você não sabe quão burro você é, quão incapaz você é, você vai e faz. Aí de repente o sujeito, na hora das perguntas e respostas, pede a palavra, e com uma humildade, irmãos, que me deu vontade de sumir ali, fez algumas perguntas, algumas considerações, assim, muito respeitosas, e aí o reitor da universidade, doutor Benedito, me cutucou e disse: é a maior autoridade que nós temos hoje no Brasil sobre o tema de neurociência aplicada à afetividade. E depois o cara ainda veio falar comigo. E você entende o que eu estou falando? Gente que está aqui, talvez aqui no nosso meio, que convive com você, mas que é humilde simplesmente porque entendeu o tamanho que ele realmente é. Não se julga e não se acha além do que é. Isso faz com que a pessoa receba de Deus uma promessa. Olha que promessa maravilhosa a quem é pobre de espírito, pois é justamente deles o reino dos céus. Diga aí. Gente que quer conquistar tudo. Não, esses não. Esses, o reino de Deus não é deles. Mas aqueles que de alguma forma reconhecem o seu tamanho, deles é o reino dos céus. E aí ele vai, eu não vou expor todas as 8 bem-aventuranças, senão, sabendo como eu converso muito, você imagina o tempo que nós vamos demorar. Mas entenda, existe um padrão, olha só, ele diz: bem-aventurados os que choram, e aqui ele não está falando de gente que chora por tudo, não que haja um problema de você chorar por tudo. Se você é chorão, aproveite, é ótimo, enquanto tiver lágrima, vá chorando. Mas esse choro aqui é decorrente da primeira bem-aventurança, quando você reconhece quem você é, e você tem uma sensibilidade e uma disponibilidade ao arrependimento. O choro aqui é choro de arrependimento, não é choro romântico, melancólico, sentimentaloide. É choro de quem, reconhecendo quem é, entende o quanto precisa se arrepender e depender de Deus. E a estes, o que é que Deus promete? Eles serão consolados, eles serão confortados, eles serão cheios da minha presença. Irmãos, presta bem atenção, a Bíblia diz que quando a gente se arrepende, o Espírito de Deus nos conforta, por isso que ele é chamado de Consolador.
Mas como consolar alguém que é duro de coração, que jamais se arrepende? A vida bate, e o sujeito endurece o pescoço, e a vida bate, e o sujeito endurece o pescoço. Sabe o que a Bíblia diz sobre ele? Provérbios 29, o homem que é repreendido muitas vezes, sem que haja contrição e quebrantamento, será quebrado de uma vez sem que haja cura. E sabe qual é a palavra cura lá? É a palavra consolo. Veja que coisa incrível. A obstinação de não reconhecer os erros e não se submeter faz com que Deus permita que a vida bata, e o sujeito fica batido, mas endurecido. A estes não há bem-aventurança alguma, não há promessa alguma. E assim ele vai. Veja, vem várias expressões aqui que são paradoxais. Todas elas apontam nessa direção. Na primeira verdade que eu gostaria que ficasse fixada na sua mente: felicidade não tem a ver com o que você tem, faz ou pode, mas justamente com o contrário, com aquilo que você não faz, não tem e não pode, e por isso precisa de Deus para suprir aquilo que você não pode, não tem e não faz. Daí porque no hebraico felicidade tem a mesma origem da palavra abençoado. Você não é abençoado, você não é bem-aventurado porque pode, porque consegue, porque faz. Você é bem-aventurado porque Deus abençoa você. Segunda verdade que essas histórias aqui das bem-aventuranças revelam para nós é que, atrelada a cada uma dessas bem-aventuranças, existe uma promessa que eu chamaria de promessa generosa de Deus. Irmãos, eu fico bobo de ver como Deus constrange frequentemente o meu e o seu coração pela generosidade do que Ele nos dá. Você já se viu, já se pegou numa determinada situação em que o que você merecia era pancada e Deus lhe acolheu? Você já experimentou a sensação de que o que você merecia não é o que você recebeu da parte de Deus? Que Deus foi generoso, misericordioso, assaz benigno, como diz a palavra do Senhor, que a sua misericórdia é de eternidade a eternidade, que você não recebe o que você merece, mas o que você precisa frequentemente. O nome disso é graça. Graça é aquilo que Deus lhe dá, não porque você merece, mas porque você precisa. E o que eu encontro aqui, irmãos, é graça. Nenhuma dessas promessas que estão aqui, porque deles, porque serão, porque herdarão, porque serão, porque alcançarão, porque verão, porque serão chamados, porque serão e assim por diante, nenhuma delas é porque essas pessoas merecem. É porque Deus resolveu abençoar, Deus resolveu dar e dar generosamente. É preciso reconhecer que determinadas coisas na sua vida não foram sorte. É preciso reconhecer que não teve a ver com seu esforço. A Bíblia diz que uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, mas o Senhor nos dá o direito, a condição, a percepção de nos gloriarmos em o nome do Senhor. Alguns fazem do seu braço a sua força e confiança, e outros se dobram diante de Deus e dizem assim: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Você consegue reconhecer, querido, que Deus tem sido generoso? Porque se você não consegue reconhecer que Deus tem sido generoso, eu vou lhe dizer uma coisa: você nunca será feliz. Nunca será feliz. Tem gente que é um limão azedo de ingratidão. Um limão azedo de ingratidão. Deus abençoa e ele diz só isso. Deus dá e ele reclama. Deus abundantemente livra e ele teima a ir naquela direção. Se compara continuamente com as pessoas, mas sempre com as pessoas que ele julga serem melhor do que ele, ou estarem em condição melhor do que ele. Ele nunca imagina, irmão, que tem muito mais gente pior do que ele, do que melhor do que ele. Ou não é verdade, queridos? Eu sou capaz de dizer sem nenhuma sombra de dúvida, irmãos,
Existem milhões de pessoas, talvez bilhões de pessoas no planeta Terra, que estão melhor do que o pior entre nós. Se você não consegue, que estão pior do que o melhor entre nós. Ou pior do que o pior entre nós. Ou seja, com todo respeito, eles estão mais lascados do que qualquer um de nós. É só, irmãos, dar uma olhadinha no telejornal toda noite, irmãos. Pelo amor de Deus, nem que seja para você se convencer a ser grato a Deus. Assiste o telejornal toda noite. O que é que você fez na face da terra para não ser hoje um refugiado na Síria? Você escolheu o lugar onde você nasceu? Você escolheu os seus pais? Você escolheu o país onde você ia viver? Você teve poder de decidir que alguém não ia jogar uma bomba no quintal da sua casa? Não me pergunte, não me peça para explicar, porque com eles tudo isso aconteceu, mas eu gostaria que você focasse. E por que não aconteceu com você? Por que não com você? Você é melhor do que eles? Eu não sou, irmãos. Eu não sou. Você também não é. Dá para ser mais grato. Dá para reconhecer o benefício do Senhor na sua vida. O salmista coloca isso de maneira muito clara num dos salmos mais bonitos de toda a Bíblia, que é o Salmo 93. Se você puder abrir a sua Bíblia e ler comigo, veja o que a Bíblia chama você a fazer. Se puder projetar, por gentileza, veja o Salmo 103. Eu falei 93, foi? É a idade. Mas eu sou feliz, viu? Não sei se eu vou continuar, mas enquanto tiver esboço e irmãos para me ajudarem a corrigir as citações, está ótimo. 103, olha o que é que diz, irmãos. Salmo 103, verso 1. Olha o convite de Deus a você. Olha o convite de Deus a você. Olha o que é que ele diz, Salmo 103, verso 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, pois Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. E até os médicos vão de concluir aqui, é Ele quem sara todas as tuas enfermidades, mesmo através dos médicos. Quem da cova redime, busca a tua vida. Quantos livramentos de morte eu e você já não tivemos na vida, queridos? Para agora, convida aqui na frente, vem dar teu testemunho. Iríamos fazer fila de coisas que poderiam ter significado sua morte. E hoje você está vivo. Você comprou por quanto mais um dia de vida? O que foi que você fez para naquela virada do carro você não morrer dentro? Você é Matrix para se desviar daquela bala que atiraram contra você? Foi sorte? Ou foi a boa mão do Senhor que lhe livrou? Bendiga, porque da cova Ele redimiu a sua vida, te coroou de graça e de misericórdia. Ao pessoal da terceira idade, mesmo com as 12 aqui, outras acolá, mas veja, é Ele quem farta de bens a tua velhice. E veja, Ele não está falando de riqueza não. A palavra bens aqui é a palavra benefícios, nem que seja do INSS. Quem farta de benefícios a tua velhice, de sorte que a tua mocidade, jovens, se renova como a da águia. Queridos, é um convite a eu bendizer a Deus. Sabe qual é a alternativa? Quem não bendiz faz o quê? Maldiz.
Você consegue compreender que não tem a ver então com o que eu tenho ou com o que eu não tenho, mas com o que eu reconheço ou deixo de reconhecer do benefício de Deus para comigo? Justamente aquilo que Mateus capítulo 5 diz nas bem-aventuranças. Veja no verso 6, quando ele fala: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque pelo menos serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque também alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E veja que coisa maravilhosa, a última delas: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí ele detalha: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, a palavra é alegrai-vos, deem celebração e pulos, e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois da mesma maneira que aconteceu com vocês, antes perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Nós não sabemos, irmãos, sinceramente, nós não sabemos o que significa realmente pobreza. Nós não temos a ideia, irmãos, do que significa ser perseguido por amor a Cristo. Nós temos nesse exato momento 2 irmãos que se congregam nessa igreja, que estão em 2 regiões do planeta, em que os relatos que eles têm feito, quando eles têm acesso à internet, ontem eu estava conversando com um deles, no meio da ligação do WhatsApp, faltou energia. E eu fiquei tentando e ele tentando, passou 2 horas. Ok, eu também passo 2 horas sem energia aqui em João Pessoa, pastor. Mas não pelas razões lá, queridos. É porque as razões de lá são terremotos, ataques terroristas, pessoas que matam cristãos e que por isso as subestações de energia precisam ser desligadas para que as luzes não sejam vistas, para que os tiros não sejam certeiros, e pastores morram, e missionários morram, e cristãos morram. Falta energia porque chove é uma coisa, falta energia para não morrer é outra. E aqui estamos nós, num país que mesmo com todas as dificuldades, temos a graça de, a céu aberto, a porta aberta, cultuar a Deus. Você percebe que privilégio é esse? Dá para bem dizer, irmãos. Agora eu faço como um pastor pentecostal, posso ouvir glória a Deus? Pelo amor de Deus, vocês são presbiterianos demais. Se eu estivesse pregando numa igreja Assembleia de Deus, eu já estava cheio de glória e de aleluia aqui, pelo amor de Deus. Eu vou instituir a hora da glória aqui. Pode ser aleluia também, é outra versão. Perceba, queridos, nós temos muito motivo para bendizer a Deus. Felicidade não tem a ver, portanto, com o que exigimos de Deus. Tem a ver com uma retrospectiva em gratidão a Deus. É preciso olhar para trás e ver o quão bom Deus tem feito conosco. E, finalmente, nessas bem-aventuranças, a felicidade, ela é projetada para o futuro. Veja que depois de cada bem-aventurança existe uma promessa. E muitas dessas promessas são promessas escatológicas. Esse é um termo técnico da teologia que significa promessas que só vão acontecer no final das coisas. Não são coisas do aqui e agora. São coisas que alimentam a nossa esperança. E a gente sabe que sem esperança a gente não é feliz. Porque a gente até aguenta muita coisa, até fila de banco, contanto que a gente saiba quando é que vai terminar. A gente aguenta muita provação, contanto que seja dito para nós que um dia vai acabar. E de fato um dia vai acabar, irmãos, um dia vai passar. O choro pode durar a noite inteira, diz o Salmo, mas no amanhecer vem a alegria do Senhor. Há um tempo de restauração que está projetado para nós. Quem tem essa esperança é mais feliz. Tanto é que o apóstolo Paulo diz assim, que alguns que têm a sua esperança ancorada apenas nas coisas deste mundo são o quê? Os mais infelizes dos homens. Com todo respeito aos ateus ou aos que pensam diferentes, deve ser uma desgraça achar que a vida é só isso. Muitos chamam isso de ópio. Tenho esperança na vida eterna e vivem desgraçadamente aqui. Não, nós não estamos dizendo isso, não. Nós estamos dizendo que o que nós estamos vivendo aqui
é uma avant-première, é uma sessão inaugural, é primícias. Se a alegria é boa aqui, melhor será lá. Se a provisão de Deus é boa aqui, melhor será lá. Se o consolo de Deus é bom aqui, melhor será lá. Sempre lá será melhor, mas Ele nos dá primícias para que possamos nos alegrar aqui, para que a vida não seja só um vale de lágrimas e de terríveis dificuldades. Daí porque Ele nos deixa o Consolador para caminhar conosco, a presença do Senhor. Sabe, queridos, há uma linha naquele filme que eu acho que resume tudo. Não sei, eu recomendo, assista de novo o filme. Quando ele está narrando todo aquele esforço, e fica muito nítido para quem assiste o filme, que o que motiva aquele homem é o pirralhinho dele. Ele faz tudo, ele aguenta todo tipo de humilhação, contanto que o filho tenha aquilo que ele não teve. Porque numa determinada linha ele diz assim: eu conheci meu pai aos 28 anos de idade, e eu decidi que um dia, quando eu fosse pai, meus filhos saberiam quem seu pai era. O resumo daquele filme é: quando a gente sabe quem é o nosso pai, a gente é mais feliz. Existe um princípio por trás da infelicidade, que é o princípio da orfandade. Órfão não é quem já perdeu pai ou mãe, irmãos. Órfão é quem tem pai, mãe e tantas outras coisas, mas vive como se órfão fosse. Depende só de si, da sua força, se fecha para a vida, se fecha para o mundo, não consegue ver nada de bom, porque o sentimento de orfandade é que ele foi abandonado, foi deixado para trás, ninguém é por ele, se ele não fizer por ele, ninguém fará. Esse tipo de gente é sempre infeliz por uma única razão: ele não sabe que tem um pai que cuida dele. Aqueles que são felizes porque sabem que o nosso pai cuida de nós. Essa é a maior maravilha de todas. E por causa disso, eu que sou fã dele, não poderia encerrar essa mensagem com talvez uma das poesias mais bonitas que eu já conheci na língua portuguesa, que não é necessariamente cristã, mas tem muito cristianismo nela, que é uma música do falecido Gonzaguinha, que vocês conhecem e obviamente eu não vou cantar aqui, e que dizem assim: viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita, é bonita, é bonita. E a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão, ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão? E a vida, ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou é tormento? O que é o que é? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale, e eu sou desses, que é um divino mistério profundo, é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que é luxo e prazer, ele diz que a vida é viver, ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. A vida é, irmãos, um divino mistério profundo, é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Felicidade é a vida que Deus nos dá quando dependemos dele e por ele somos abençoados. Seja feliz, Deus o abençoe. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que Deus nos dê essa consciência, irmãos. Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome por sermos lembrados dessas verdades. São verdades que estão na cultura, mas principalmente que emanam da Tua Escritura, Pai. Verdades que a graça geral tem demonstrado
em poesia, em canções, em história, em descobertas, mas acima de tudo que tem sido revelada na pessoa de Jesus Cristo. Ele nos dá a essência da verdadeira felicidade. Que nos lembremos disso, Pai, que o Senhor nos ajude a ter uma atitude de bendizer o Teu santo nome, de reconhecer nossas carências, fragilidades e vulnerabilidades, e por isso depender tanto de Ti, que não esteja em nós, nem no muito fazer, nem conseguir, nem ter, nem poder, a ilusão da felicidade, mas esteja a certeza em Ti e nas Tuas divinas promessas, que hoje já podemos experimentar no Teu cuidado diário conosco e que iremos experimentar plenamente no dia em que o Senhor vier nos buscar. Como naquele filme, houve um dia, cada dia, que aquele pai buscou o seu filho para que ele soubesse o quão amado e cuidado é, que a cada dia nós sintamos que o Senhor nos visita, dizendo o quão amados e cuidados nós somos, e que haverá um dia que Ele dirá para nós, que assim onde Ele está, nós estaremos com Ele, sem choro, sem lágrima, sem dor, sem morte, sem separação, plenamente felizes na glória eterna. Dá esta bênção a cada um de nós, ó Pai, especialmente àqueles que têm corrido de um lado para o outro, tão ansiosos, tão ambiciosos, tão fragilizados, mas ao mesmo tempo tão duros de coração. Ó Deus, que aqueles que estão ouvindo esta palavra possam compreender que é em Jesus e na dependência dEle exclusivamente que a felicidade verdadeira pode ser vivenciada, porque Jesus é a alegria dos homens. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém, Senhor. E aí, espero que Deus tenha falado profundamente ao seu coração, desejando de coração mesmo que a felicidade de ter Jesus, aquele que provê nossas necessidades, que consola nas nossas dores e que nos dá direção na nossa vida, possa realmente trazer ao seu coração a felicidade de uma vida mais simples, menos complicada, onde a necessidade de ter, fazer, de poder, de fama, de sucesso, de dinheiro, sejam substituídos pela dependência de Deus, pela aquela humildade que certamente Deus abençoa quando nós buscamos dele a felicidade. Espero vê-lo outras vezes aqui conosco. As informações que você está vendo na tela mostram o caminho para nos encontrar nas mídias sociais, aqui mesmo, presencialmente na igreja, um telefonema, quem sabe nós podemos conversar pessoalmente. A partir da próxima semana nós vamos começar uma nova série e eu já convido, quem sabe desta vez você vem pessoalmente a estar aqui conosco na Igreja Presbiteriana de Tambaú. O tema da nova série é Sabedoria para Viver, baseado em Provérbios capítulo 3, recomendações práticas de como viver de modo sábio e muito mais feliz. Até a próxima, que Deus te abençoe.